Jesus Cristo. Vamos iniciar mais um vídeo, dando continuidade na lição de número 2. Vamos tratar sobre os efeitos do pecado. O link do vídeo passado vou deixar na descrição deste vídeo, para que você que ainda não viu possa acompanhar. Todos os vídeos traz o link do vídeo anterior que o antecede, para que você possa ter acesso a todos os vídeos do estudo e ter um bom aproveitamento nos seus estudos. Caso não entenda algum assunto discutido, pare o vídeo, volte, escute novamente. Tenha em mãos a Bíblia Sagrada para fazer o acompanhamento de toda a lição. Procure as referências na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em vários contextos, para que tenha aí um aproveitamento excelente, para que você possa crescer e se fortalecer na fé, para a glória de Deus. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Na esfera física e mental, na esfera física, o pecado afetou o homem trazendo doenças, muitas enfermidades, muitas dores. É tanto que Deus ele fala para a mulher: com dor terás filho. Para o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Na esfera mental, a mentalidade do homem, seus pensamentos, seus intentos sempre para o mal, para a maldade. Como isso aconteceu? Caim matou Abel. Por quê? Porque as suas obras eram más. Intento maligno, inveja e muitas outras coisas. Na área moral, na esfera moral, como que o pecado afetou o homem? Nas suas obras, nas suas ações, adultérios e muitas outras coisas, feitiçaria, mentira, engano, dolo, todas as ações, bebedice, vícios e muitas outras coisas que o homem faz nos seus banquetes e seus deleites, que desagradam a Deus, e isso pouco importa para o homem. Na verdade, muitos seres humanos vivem como se nunca fossem morrer, e quando morrem parece que nunca viveram. É algo estarrecedor, pois ninguém se preocupa com o grande dia do Senhor. Ninguém se preocupa com o dia da partida. Pensa que morreu, acabou. Não se preocupa com o passaporte de entrada na glória. A vida eterna começa do jeito que vivemos aqui. A vida eterna não começa quando morremos. Começa a partir do momento que obedecemos, colocamos nosso coração a obedecer a Deus e servimos ao Senhor com toda entrega. E a perdição também começa aqui, quando dizemos não para o Senhor Jesus e queremos seguir os nossos deleites. As nossas escolhas dirão o que seremos e para onde iremos. Mas o que a Bíblia diz sobre o efeito do pecado na vida do homem? O que a Bíblia diz sobre o pecado afetar o homem fisicamente, mentalmente, moralmente e espiritualmente? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Caminho de perturbação é um caminho de depravação moral, espiritual, mental, física. De todas as formas, o homem está numa depravação muito grande. Os efeitos são todos negativos, pois toda causa tem sua consequência. Vamos considerar algumas causas do pecado. O que o pecado causa? Algumas ações que o homem tem que se desenvolve através de um ato cometido. A primeira coisa que o pecado causa é a autojustificação.
A autojustificação é apresentar uma desculpa para uma ação ou uma reação ruim. Ou apresentar uma desculpa porque fez algo que não era para ter feito, para tentar esconder a gravidade do seu erro, apontando que só fez tal coisa porque aconteceu uma antes. Isso não agrada a Deus e é perigoso. A autojustificação está tipificada nas vestes de folha de figueira que Adão fez para si e para sua mulher, ao perceber que tinham pecado. Olha, Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 12. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Deus esperava que Adão confessasse, ou simplesmente dissesse: pequei, eu errei, eu transgredi, a culpa é minha. Só que Adão, ele não assume a culpa, ele não traz para si a culpa, ele se auto-justifica. Eu errei porque o Senhor me deu a mulher aqui. Se eu tivesse, vamos aqui ilustrar, vamos imaginar. Vamos aqui exemplificar para dar um melhor entendimento. É como se Adão tivesse falado assim, mais ou menos: eu só errei porque a mulher está aqui. Se ela não tivesse aqui, eu não teria errado, porque se ela não me desse, eu não teria comido. Mas o que Deus esperava de Adão não é que Adão falasse isso, jogasse a culpa para Eva, mas que ele assumisse seus próprios delitos. Porque independente dela ter comido e trazido para ele, ele poderia dar a negativa, ter falado não. E a consequência do pecado cairia somente sobre Eva. E ele não teria sofrido tal efeito sobre a sua vida. Mas, sem pensar no que poderia vir depois de tal ato, ele simplesmente come, como se nada fosse acontecer. Foi o que eu falei no começo. Muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E depois, quando morrem, parece que nunca viveram. Eis o grande fator. A segunda coisa que o pecado traz para o homem é o medo. Depois que pecou, o homem sentiu medo ao ouvir a voz do Senhor e se escondeu. O mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí é que está o negócio. Ele ouviu a voz de Deus e teve medo. Mas por que teve medo? Porque pecou. É uma consequência que o pecado traz para o homem. Ali, o homem já estava separado da comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não tem medo de falar com Deus. Quem tem comunhão com Deus tem vontade, alegria e desejo de estar em oração para falar com o Senhor. Quando muito gostamos de alguma coisa ou de alguém, mantemos o contato para mantermos a comunhão e um diálogo, para conversarmos. Da mesma forma, é da nossa comunhão com Deus. A terceira coisa que o pecado ele trouxe foi a maldição sobre a terra e o trabalho. Com pesados esforços físicos e dores todos os dias da tua vida. É o que Deus disse para Adão. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Deus ele diz a Adão assim: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela,
maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todo o dia da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. O pecado trouxe maldição sobre toda a criação e também colocou fardo pesado sobre o trabalho. O trabalho não iniciou-se depois da queda do homem. Deus já criou o homem pro trabalho. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus ele fez o homem para lavrar e cuidar do jardim. Lavrar e guardar o jardim, que é cuidar. O homem ia trabalhar. Deus fez o homem para trabalhar. O homem é voltado para o serviço. Só que a diferença é que sem o pecado, Adão trabalhava sem dor e sem sentir o calor do dia e o enfado. Porque o que traz o enfado e a dor é o pecado. A quarta coisa que o pecado trouxe, é claro, foi a morte. O homem retornaria ao pó da terra, do qual havia sido feito. Deus ele dá uma sentença para o homem. Porquanto tu és pó e para o pó voltará. Quando Deus ele fala isso, ele está deixando claro que a morte agora estava na carne do homem. Deus ele fez o homem para ser eterno. Deus ele fez o homem para viver para sempre. Era para o homem viver louvando e adorando a Deus e tendo plena, íntegra comunhão com o Senhor. Todos os dias Deus tinha contato com Adão. Mas com o pecado agora, Adão começou a se esconder, porque estava com medo de se aproximar de Deus. E tem muita gente que está assim, com medo de se aproximar de Deus. Uns porque tem um pecado de estimação. Não quer servir a Deus porque não quer deixar isso, não quer deixar aquilo. E até dizem, se for para mim parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo, eu não quero ir, eu não vou. E por isso, preferem ficar no pecado que a servir a Deus. Mas lembre-se que no grande dia todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta. E diz a Bíblia, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus já dizendo que o homem ia morrer. A quinta coisa que o pecado trouxe foi a expulsão do Éden. O homem foi expulso do jardim. Para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, Deus tira o mal pela raiz. Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Deus ele dá um encerramento nisso. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus ele tira o homem do jardim, e o homem vai para o lado de fora, trabalhar, lavrar a terra, e sofrer dores inimagináveis por causa do pecado. E é claro, falei que o pecado afetou o homem mentalmente também. Por quê? Porque imagina a mente de Adão e de Eva pensando como era dentro do jardim e observando agora o atual momento fora do jardim. Foi estarrecedor para eles, foi muito triste. E ainda isso até hoje afeta o homem. Quando o seu passado é melhor que o seu presente, isso se torna decepcionante, deprimente. E muitos não conseguem vencer o atual cenário e acabam por muitos tirar a própria vida, outros fazer um monte de bobagem, por não confiar em Deus, por não confiar no Senhor. São vencidos pelo laço do pecado e caem automaticamente no laço do diabo, perdendo a sua vida e a oportunidade da vida eterna. Porque a vida eterna começa aqui, como já disse, com uma vida em obediência a Cristo. A quinta coisa que o pecado trouxe foi a violência e homicídio. Caim, o primeiro assassino, matou seu irmão Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 8 fala assim: falou Caim para o seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Desde então a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. E uma das causas pela qual o Senhor mandou o dilúvio na época de Noé foi justamente por causa da violência, por causa do pecado, a maldade
Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Mentalmente, imaginação, olha aí. Afetou mentalmente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Espiritualmente o homem estava longe de Deus. Fisicamente debilitado com dores de trabalho, sofrendo muitas opressões de trabalho e calor do dia. Mentalmente, imaginação maligna para o mal, desejo de matar, de destruir, de roubar, de possuir o que não é seu. E muitas outras coisas o pecado causou e tem causado sobre os homens. Olhemos a nossa sociedade, quanta depravação. Cada dia que se passa, cada vez mais são coisas que desagradam a Deus, coisas abomináveis, e ainda querem criar e incrementar leis que ferem a santidade da palavra do Senhor. Apontando isso, que o dia da ira do Senhor se aproxima sobre tais que tal coisas fazem, consentem e aprovam tais obras malignas desses homens. Outra coisa que o pecado trouxe também foi a corrupção geral do ser humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Isso acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E também deixei explícito que por causa disso Deus destruiu toda aquela geração pelo dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Deus ele apenas salvou naquela época 8 pessoas. A família de Noé totalizava 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E isso foi catastrófico para toda aquela geração. Ouvir a pregação de que Deus ia fazer tal coisa e ninguém se arrependeu. Fizeram pouco caso, zombaram de Noé. Pensa para uma geração que nunca tinha vindo chuva, nunca ouviu falar em chuva, nunca tinha sentido chuva, nem sabia o que era chuva. Porque no capítulo 2 de Gênesis, versículo 5, fala que um vapor subia da terra e regava a terra. Deus ainda não havia feito chover. Era novidade chuva. E Noé foi falando de chuva. Ninguém acreditou na pregação. Mas quando a porta da arca se fechou, que começou a chover, muita gente começou a bater na porta. Mas já era tarde. Deus estava trazendo juízo não só sobre o pecado, mas também sobre o pecador. Se não tiver pecador, o pecado perde a força. O pecado só ganha força onde tem gente cometendo pecado. Se andarmos segundo a vontade de Deus, se fizermos a vontade de Deus, venceremos os ardis de Satanás, venceremos as ofertas do diabo, porque Jesus nos dá força para vencer. O Espírito Santo de Deus nos dá força para vencer. E Deus nos deu armas poderosas em Cristo para vencermos as astutas ciladas do diabo. Dá uma observada no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, o apóstolo Paulo fala de toda a armadura de Deus que é necessária para o bom combate no mundo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades e principados. A corrupção do ser humano através do pecado. O pecado tem causado isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma torre, uma cidade, E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus espalhou todos por causa da corrupção de todo mundo, todos corrompidos pelo pecado. Outra coisa que o pecado traz sobre o homem: enfermidades. Fala do estado físico e também espiritual. Enfermidades em todos os âmbitos. Enfermidade física nem precisamos falar. Pandemias, enfermidades contagiosas e muitas outras coisas que têm afetado e matado muita gente. Doenças crônicas e muitas outras coisas. Tudo isso causado pelo pecado. Porque o homem está sentenciado à morte física. Todos morreremos, não adianta. Os que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor serão transformados, segundo a Bíblia. Mas não é o fator que quero falar agora. Enfermidade. Isaías capítulo 1, versículo 2 a 6. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Por que serieis ainda castigados, se mais vos rebelarieis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão ferida, e inchaços, e chaga podre, não espremida, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Deus está falando da situação, depravação física, depravação moral e também espiritual do povo de Israel. Por que não dizer todo o povo, todos os habitantes da terra? O pecado traz doença, doenças essas chamadas inimizade, porfia, ira, cólera, pessoas que são irreconciliáveis, infiéis nos contratos, corruptos, pessoas que têm a sua felicidade em fazer o mal, não descansam se não fazer o mal, desejam mal para o próximo, não tem amor no coração. Aliás, a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Quem não tem amor, não pode dar amor. Quem não tem misericórdia, não pode dar misericórdia. Só tem amor quem conhece a Deus, quem tem contato com Deus, porque Deus é amor. E quem diz que conhece a Deus e não ama é mentiroso, porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de vencer os efeitos do pecado, é abandonando o pecado, é dizendo não para o pecado, é dizendo não para a vida mundana, é dizendo não para o sistema do mundo e seguindo a palavra de Deus, segundo a doutrina, andando na doutrina do Senhor, vivendo segundo os preceitos do Senhor, abandonando os costumes e hábitos do mundo, abandonando os vícios do mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós não queremos o efeito do pecado na nossa vida, mas se continuarmos a pecar, se continuarmos a viver segundo o curso desse mundo, os efeitos do pecado permanecerão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Por que tem muitos casamentos destruídos, muita família destruída, não há paz nos lares? Efeito do pecado. É uma casa sem Jesus, é uma casa em que Jesus não está dentro. É necessário abandonarmos o pecado para que o efeito do pecado cesse sobre a nossa vida e venha o efeito da graça, venha o efeito da vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida para todos aqueles que se entregam a Cristo e andem segundo a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus, este tópico, efeitos do pecado. Estude com atenção, com calma, analise na Bíblia, não tenha pressa. E muito em breve vamos falar sobre os aspectos da salvação.
ainda continuaremos na lição de número 2. Serão vídeos partidos, vários vídeos em etapas, porque é muita comprida a lição. E a apostila tem muitos outros tópicos que nos serão interessantes. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Permaneça firmes, constante e abundante na presença do Senhor até a vinda de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.